Por que Marx é tão mal falado e por que existe até uma teoria da conspiração em volta dele, da destruição da família, que é o marxismo cultural, todo esse papo? Como que chegou nesses argumentos? É aquilo, né? A gente vai recebendo ideologia dominante que é produzida pelos veículos de comunicação, pelos livros didáticos, pelo cinema, Olavo, um abraço. Um grande abraço aí. O Olavo está 8 meses sem fazer nenhum pronunciamento. Eu estou ficando preocupado com o nosso herói do antitabagismo. Tô com saudade do programa dele, faz tempo que eu não escuto. Não, eu também tô com saudade. Caralho. Um grande abraço aí pro Olavo e pro Mikhail Gorbachev, que estão abraçados no inferno nesse momento. Mas o que a gente tem, então... Até perdi o fio da pergunta. É como marxismo cultural, né? Essa conspiração em volta do nome do Marx. É porque o Marx é o cara que produziu uma teoria revolucionária que é... Eu vou falar aplicável, mas não é um bom termo, né? Porque parece que você pega uma teoria e aplica como uma receita de bolo. E não é isso. Uhum. Mas é uma teoria que, a partir da análise da materialidade das relações sociais, dá uma nova visão de possibilidade de mundo. Uhum. E uma visão possível, né? É uma visão que... E o marxismo-leninismo ainda, então, é uma visão de organização para isso. Então, se você pega... Eu queria ter te comprado um outro livro, na verdade, que é um dos meus livros favoritos da vida, que é um livro do Lenin, que chama O Que Fazer, mas estava esgotado na livraria que eu fui. E Vou comprar na Amazon. Porra, beleza, e me manda foto depois pra postar. Mas é isso, né, bicho? Eu entendo quem compra. É isso. Mas é um livro muito legal, porque as coisas que o Lenin fala poderiam ter sido escritas hoje. É muito atual. Muito, mas muito atual. Porque ele percebe esse movimento da história, né? Dessa repetição. E aí, o Marx é muito mal falado porque ele constrói essa teoria revolucionária que dá uma possibilidade da construção de uma nova sociedade. Uhum. Ele possibilita isso. Mas ele falava alguma coisa sobre família? Porque os conservadores falam que ele quer acabar com a família e ele quer botar todo mundo contra todo mundo. Lembra? Não, hétero contra gay, branco contra negro. Então, o princípio central da teoria marxista é justamente a luta de classes, né? E que para a dominação capitalista para ela operar de forma bem sucedida, ela precisa criar desavenças entre as pessoas, né? Por outras questões. E aí a gente tem uma série de valores morais, sociais, que são preservados e feitos pela classe dominante. Qual que é essa classe dominante? É uma classe dominante que tem origem no cristianismo, que tem origem na família monogâmica, que tem origem na família mononuclear, que tem origem na heteronormatividade, que tem origem na branquitude, que tem origem em quem se beneficiou desse sistema. Quem? A cultura europeia ocidental. Mas ele menciona esses elementos? Ou é uma interpretação? Não, é uma interpretação. Mas, quem vai falar muito disso é o Engels naquele livro que eu comentei. Ele fala muito. Inclusive, o Engels tinha um casamento aberto no século XIX. O cara era muito pra frentex, bicho. Muito pra frentex. O primeiro não monogâmico declarado da história, né? O primeiro que teve coragem. Exatamente. O primeiro que soltou no Twitter, né? O debate não monogâmico. Mas, e aí ele vai pensar essa questão porque essas estruturas são também formas de opressão, né? São também formas de dominação de uma determinada cultura sobre as pessoas. Não é que o Marx falava, vamos todo mundo ficar pelado e não sei o quê e fazer um surubão, né? Não, ele não falava isso. Mas ele falava que a forma como a família era estruturada, por exemplo, na sociedade patriarcal, é um modelo de família que oprime a mulher não só porque ela é trabalhadora, mas também porque ela é mulher. Porque ela está numa posição social abaixo da posição social cumprida pelo pai, né? Pelo pai de família. Isso é uma tradição familiar abraâmica, né? Uma tradição familiar patriarcal. Ele menciona ele menciona isso, ele fala isso, porque se a gente olhar para a realidade, a gente vai ver que as mulheres ainda hoje sofrem muita violência por causa de gênero. Isso acontece. Disso, né? De a gente ver. Eu vi outro dia uma notícia que me deixou estarrecido, assim. Que foi um pai que matou a filha. Eu vi isso com o soco, né? Por causa do fogão. Bicho, né? É isso, entendeu? Porque queimou a comida, né? Não, porque ela brigou com o irmão, porque o irmão usou o fogão depois dela limpar, e o pai foi sair em defesa do irmão. Aí mas e se ela tivesse errada? O cara deu um soco na filha, a filha caiu, bateu a cabeça e morreu. Por que ele se sentiu legitimado a fazer isso? Porque existe um processo de criação de uma cultura patriarcal que dá essa sensação de poder fazer isso. Entendeu?
E aí eles vão contrapor essa ideia. Eles não vão ser contra, por exemplo, a ideia de que as pessoas não podem se apaixonar umas pelas outras, que elas não podem ter relacionamentos heterossexuais. Mas existe uma sociedade que é heteronormativa. Que fala que se você... a Organização Mundial da Saúde até 1990 colocava a homossexualidade, que eles chamavam de homossexualismo, como doença psiquiátrica. Entendeu? Então existe uma linha de normalidade, né? E pensa aqui comigo. Se eu consigo estabelecer uma linha do que é normal, então eu consigo estabelecer uma linha do que não é normal. E aí aquilo que não é normal vai poder ser perseguido, vai poder ser oprimido, vai poder ser colocado num lugar de subserviência àquilo que é entendido como normal. Vai ser forçado a entrar na normalidade. Isso, exatamente. Né? Mas o que é ser normal? O que é o anormal? Marx falava sobre homossexualidade? Sobre homossexualidade? Eu acho que ele não chegou a escrever sobre isso, não. Sobre opressão de gay? De gênero, não. Ele tem um livro muito legal, é um livro pequenininho, é um livro dessa finura, chama Sobre o Suicídio. É um livro que ele vai falar e analisar casos de suicídio que acontecem não lembro se é na Inglaterra, em Paris, na Prússia, não lembro onde é que era, mas que ele analisa casos de suicídio de mulheres por questões relacionadas ao patriarcado. Por mulheres que foram, por exemplo, proibidas de estudar, de sair, de ter trabalho, de poder desenvolver uma vida. E isso a pessoa fica maluca, né? A pessoa, ela vai... Nessa equação de opressão, ela vai cada vez mais se sentindo acuada, né? Ela vai perdendo essa possibilidade de ser um ser autônomo. É louco porque o capitalismo ele também promove, digamos assim, o suicídio de muitos homens, né? Sim, por causa disso. Por causa da produtividade, porque tá tudo nas costas do cara. Exatamente, fazer e sustentar todo mundo e tal. É essa lógica, né? A gente é ensinado a ser homem. Existe um ideal de masculinidade, né? De que homem não chora, de que você tem que comer todo mundo, que você tem que que você tem que mostrar seu poder o tempo inteiro, que você não pode ter passividade, você não pode não saber das coisas, você não pode fracassar. Não pode fracassar. Porra, como é que a pessoa vai viver numa sociedade que é bombardeado isso na tua cabeça o tempo inteiro e você não vai uma hora surtar? Uma hora você entra em parafuso. Por quê? Porque você vai ou se reprimir a um nível psicológico tão grande que você vai, sei lá, né, se suicidar, ou você vai virar um escroto do caralho, ou você se você resolver sair do armário, você vai ser assassinado. Você pode morrer. Lembra do pai e do filho que tomaram a lampadada na cabeça na Paulista há muitos anos atrás? Sim. Por quê? Porque eles estavam de mão dada. O que significa isso? Existe um ideal de família, um ideal de comportamento social, um ideal de sexualidade, um ideal de raça, pô. É isso, existe essa idealização. Por que os países europeus vão colonizar os países africanos e asiáticos? A gente sabe por quê. Eles vão fazer isso para poder chupinhar o recurso desses lugares até a última gota. Mas eles não podem entrar falando isso. O que eles vão falar? Nós, europeus, somos um povo muito mais civilizado que os africanos e os asiáticos. Porque eles não têm estados como os nossos. Porque eles não têm as mesmas coisas que os nossos. A biologia darwinista, não, darwinismo social, que é uma pseudociência inspirada no darwinismo, vai pegar o crânio das pessoas, analisar, medir e falar, o crânio é menor, por isso que ele é sub-humano. Você cria uma legitimidade para o racismo acontecer. Para você justificar ele cientificamente. Numa lógica para justamente promover uma lógica de dominação. Então, a gente fala que a luta anticapitalista ela não pode ser uma luta só contra o sistema econômico. Ela tem que ser também uma luta que vise superar essas questões culturais. Por isso que a gente defende o que a gente chama de luta interseccional, que são o alinhamento dessas lutas. Não dá para a gente falar do fim do capitalismo sem combater o racismo. Não tem como. Não tem como a gente falar do fim do capitalismo sem combater o machismo, sem combater a misoginia que existe na sociedade. Porque o trabalho de reprodução, o trabalho de cuidado da família, portanto, de dependência econômica do pai, fica nas costas de quem? Da mãe, da mulher. A mulher vai ter função social determinada. A mulher não pode fazer certas coisas.
Então não tem como a gente falar em superação do capitalismo sem falar em superação também dessas questões de opressão estrutural. E é por isso que os conservadores, eles enxergam isso como uma promoção de guerra de todos contra todos para destabilizar a sociedade e implementar o comunismo e tal. Claro, porque os conservadores vão ser partidários dessas ideias. Vão ser partidários dessa lógica mais extrema ou menos extrema, mas dessa lógica num âmbito geral, porque a sociedade funciona desse jeito. Porque ela sempre foi assim. Então é uma lógica ideológica que lida muito bem com a opressão estrutural. Que não vê problema nela, né? Que não vê uma questão... Ou vê um problema, mas calma, né, pô? Né? Como é que é? Nem todo mundo, né? É isso. Ah, mas não dá pra generalizar, não sei o quê. E eu acho que não é a gente aderir a essa fala, porque é como se a gente estivesse tirando o nosso corpo fora. E entender que a gente reproduz essas lógicas. Né? Eu, você, enquanto homens brancos de um círculo privilegiado não, né? Porque a gente tem o mínimo de humanidade. A gente tem a garantia básica. Isso não é um privilégio. Isso é uma garantia básica de humanidade. A gente reproduz essas lógicas. Se torna um privilégio perante ao que existe. Exatamente. Né? A gente reproduz essa dinâmica. A gente reproduz essa dinâmica constantemente porque a gente é ensinado isso a vida inteira. E aí é todo um trabalho para desconstrução desse processo. Né? E entender que a gente vai errar, que a gente vai falar merda, que a gente vai cometer deslizes ao longo da vida. E o mais importante é a gente não se ater a essa posição de alguém que não erra. Sabe? De alguém que tem a verdade absoluta junto com a gente. Por isso que eu acho que é fundamental, assim, a gente tem que ter paciência com as pessoas que trazem as críticas pra gente e a gente ter paciência para ouvir as outras pessoas também.